Nessa conferência de hoje, eu gostaria de tratar com vocês o tema do papado nos primeiros séculos do cristianismo. Sabemos muito bem que a partir do século V, a função do bispo de Roma, sobretudo nos escritos do Papa Leão Magno, já praticamente fica definida, muito claro o papel do Romano Pontífice na vida da igreja, dentro da eclesiologia, e dentro também do mistério da nossa fé. Mas o que nós podemos dizer sobre o papado nos primeiros séculos, sobretudo nos 3 primeiros séculos? A partir do 4º século, nós temos mais material sobre a função do bispo de Roma, mas é a partir, sobretudo, dos primeiros séculos, primeiro, segundo e terceiro, que nós ficamos um pouco mais a escuras, porque temos poucas fontes que nos falam sobre o papado nesses primeiros séculos. Portanto, nessa conferência eu gostaria de trazer aqui alguns textos que são discutíveis, são textos ainda que a maioria dos estudiosos voltam uma e outra vez com frequência sobre esses textos, para oferecer as suas reflexões, as suas considerações sobre o papel da Igreja de Roma, em concreto do Papa, o Romano Pontífice, dentro dessa comunhão eclesial das igrejas, né? Então é um tema um pouco difícil de tratar, por causa da escassez de fontes e testemunhos, e também é um tema que muitas vezes esses padres dos primeiros séculos falam sobre o bispo de Roma em matérias secundárias. Estão tratando um tema, não sei sobre o tema do batismo, nós veremos em São Cipriano de Cartago, está falando sobre o tema do batismo e de passada menciona alguns aspectos da função do bispo de Roma. Sobretudo, falaremos com respeito ao primado desse bispo de Roma nos primeiros séculos. Portanto, o tema dessa conferência vai ser né? Sobre o primado do bispo de Roma nos primeiros séculos. Irei comentando alguns textos fundamentais sobre isso, sabendo, né, quero já deixar bem claro essa premissa aqui, que essa conferência não quer ser conclusiva em modo nenhum. Quero simplesmente apresentar textos e para que nós possamos refletir juntos sobre o papel do bispo de Roma dentro da comunhão da igreja. Como os cristãos do primeiro século viam o ministério, a função do bispo de Roma dentro dessa fé, né, eclesial, dessa comunhão eclesial. Portanto, então, esse é o tema da nossa conferência de hoje. Devemos começar desse texto da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5º, versículo 13. São Pedro diz assim: saúda-vos a igreja escolhida que está na Babilônia, assim como também Marcos, meu filho. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro está saudando as comunidades às quais ele escreve essa carta, e ele fala que essa igreja que está na Babilônia também os saúda essas igrejas irmãs. Aqui também há entre os biblistas muita discussão o que significa essa igreja que está na Babilônia. Nós sabemos, através sobretudo do Apocalipse, o livro do Apocalipse, que a Babilônia, do ponto de vista simbólico, simboliza a cidade de Roma. Aí, no texto do Apocalipse, vemos que ele narra essa prostituta que está sentada sobre 7 colinas, na Babilônia. 7 colinas, nós sabemos que a cidade de Roma foi edificada sobre 7 colinas, né? Dentre as quais uma das principais é a colina do Palatino, justamente onde surgiu
a cidade antiga de Roma, essas 7 colinas. Então, muito provavelmente, aqui deixo a palavra aos biblistas, mas muito provavelmente Pedro, quando escreve essa carta às igrejas, ele estava não na Babilônia física, porque historicamente é muito pouco provável que São Pedro tenha ido à Babilônia, mas ele está falando da cidade de Roma, escrevendo essa carta, muito provavelmente da cidade de Roma, saudando, enviando essa carta às igrejas irmãs, que estão espalhadas pelo mundo, sobretudo as igrejas da Ásia Menor. Né? Pois muito bem, eu digo isso porque os primeiros padres da igreja consideravam essa primeira carta de São Pedro autêntica. Né? Não havia dúvidas entre os primeiros padres da igreja, dos primeiros séculos, que a primeira carta de São Pedro fosse realmente autêntica. Né? Mesmo Policarpo, na sua carta aos cristãos de Filipos, ele cita muitas vezes a primeira carta de São Pedro, por causa da autoridade do apóstolo Pedro. Então, usa dessa autoridade de Pedro para explicar a fé. Outro aspecto também, outra premissa que eu gostaria de colocar para vocês, não somente essa da presença de Pedro em Roma, temos essa primeira carta de São Pedro, que ele escreve da Babilônia, provavelmente aqui ele está se referindo à mesma cidade de Roma, mas também temos testemunhos arqueológicos da presença de São Pedro e de São Paulo em Roma. Vemos em muitos lugares das catacumbas esses famosos grafites, né, esses famosos escritos desses peregrinos que vinham no século II, sobretudo, mas também alguns grafites do século I, inclusive, que falam sobre a presença de Pedro e Paulo em Roma. Fazem orações aos apóstolos Pedro e Paulo em Roma. Temos aí nas catacumbas muitos desses grafites, né? Por exemplo, em que dizem Pedro e Paulo roga, por favor, por fulano, por ciclano, etc. Temos muitos desses grafites. Se vocês visitam, os peregrinos que visitam, por exemplo, as catacumbas de São Sebastião, tem lá todo um monumento imenso com restos arqueológicos desses grafites dos primeiros séculos, que os peregrinos escreviam nas catacumbas pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo. Né? Depois também na necrópole vaticana, temos esse resto arqueológico, que é o famoso troféu de Gaio. Gaio foi um presbítero de Roma, um presbítero romano, do século II, que em um escrito, hoje perdido, mas que nós temos graças à história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, um autor do IV século, que traz esse testemunho do presbítero romano Gaio, que diz que ele pode mostrar ao peregrino que vier a Roma, pode mostrar os troféus dos apóstolos, ou seja, as tumbas, os martirion, os troféus, ou seja, o símbolo da vitória desses apóstolos, Pedro e Paulo. E ele diz que Paulo está na Via Ostiense e Pedro na necrópole do Vaticano. Então, são indícios arqueológicos, textos, que depois coincidem com o que nós sabemos hoje, os estudos arqueológicos feitos, né, sobre a presença de Pedro e Paulo em Roma. Inclusive, além disso, dessa premissa da Carta de São Pedro, dessa premissa arqueológica, nós também devemos falar dessa premissa bíblica, sobre o primado de Pedro nos evangelhos. Pedro é sempre o apóstolo que é colocado em primeiro lugar de todos. É o mais citado em absoluto nas Sagradas Escrituras, dentre os 12, é aquele que sempre toma a iniciativa entre os apóstolos, é aquele que Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 21, chama
para confiar o rebanho de Cristo, né? O seu próprio rebanho. Fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tem sempre um papel fundamental, né? No capítulo de São Mateus, quando ele professa a sua fé em Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Cristo lhe diz, isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Portanto, Pedro tem uma função primária nas Sagradas Escrituras. Depois vemos também nos Atos dos Apóstolos e na carta aos Gálatas, inclusive de São Paulo, que o mesmo grandíssimo apóstolo Paulo reconhece a importância de Pedro para a nossa fé. É sobre a fé de Pedro que está edificada a igreja. Essa profissão de fé do apóstolo Pedro é essa rocha sobre a qual fundamenta toda a nossa fé cristã. Essa é uma outra premissa para nós entendermos a função também do Romano Pontífice dentro da comunhão eclesial. Pois dito isso, gostaria de apresentar agora para vocês esses textos dos primeiros séculos da Igreja, onde nós vemos o bispo de Roma, a Igreja de Roma em geral, mas também em particular o bispo de Roma, em função, ele tomando a iniciativa e fazendo, de certo modo, em certo sentido, uma intervenção nas outras igrejas, também elas apostólicas. Gostaria de, em primeiro lugar, comentar um texto, é a carta de São Clemente Romano, São Clemente, Papa, entre os anos 92 e 99. Portanto, ainda estava em vida o apóstolo João. Essa carta de Clemente, escrita à comunidade de Corinto, é muito interessante pelo fato de ser o primeiro testemunho no qual o bispo de Roma intervém em uma igreja fundada por um apóstolo. E um apóstolo, nada mais, nada menos do que o apóstolo São Paulo. Então, essa igreja de Corinto, uma igreja apostólica que tem todo esse peso, né, apostólico às suas costas, né, sobre os seus ombros, e ainda assim o bispo de Roma intervém para estabelecer a situação de paz naquela comunidade. Havia acontecido um conflito naquela igreja. Nós não sabemos bem as causas, mas tudo indica que os responsáveis, os chefes daquela comunidade, os presbíteros daquela comunidade, foram depostos por um grupo de cristãos exaltados. Possivelmente esses cristãos se jactavam da sua santidade, inclusive dos seus carismas de fazer milagres, etc. E, em um determinado momento, destituíram das suas funções os presbíteros, ou seja, membros da hierarquia daquela igreja apostólica de Corinto. E o Papa escreve a eles para restabelecer outra vez a harmonia, a ordem e a obediência nessa igreja. Pede à igreja de Corinto que restabeleça nas suas funções os presbíteros que foram depostos, né, por esse grupo de fiéis. Vemos aqui, então, um primeiro intervento da igreja romana numa igreja apostólica. Vamos, então, ao texto. Diz o seguinte, diz o Papa Clemente, no capítulo 47 da sua carta aos Coríntios. Retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo. O que ele vos escreveu, por primeiro, no início da evangelização, na verdade, divinamente inspirado, ele, Paulo,
enviou a carta para vós a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já se formavam divisões entre vós. Contudo, tal divisão representava então pecado menor para vós, já que vós vos inclináveis para apóstolos autorizados e para um homem aprovado junto de vós. Agora, porém, considerai quais são as pessoas que vos pervertem e que fazem baixar o prestígio e a reputação de vosso amor fraterno. Caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso, indigno de conduta cristã, ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Esse rumor não chegou apenas até nós, mas também até os que são diferentes de nós. Desta forma, com vossa insensatez, fazeis blasfemar o nome do Senhor e acarretais grave perigo para vós mesmos. Vemos então aqui esse acontecimento vergonhoso. E é interessante porque Clemente cita para defender a sua argumentação justamente a carta de São Paulo aos Coríntios. Nessa carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo critica a comunidade de Corinto porque também havia surgido divisões. E uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do partido de Apolo, eu sou do partido de Cristo. E Paulo se irrita contra essa comunidade de Corinto e fala, acaso Cristo está dividido? Acaso fui eu que vos dei a fé? Acaso em meu nome vós fostes batizados? E não é bem assim, né? Ou seja, Paulo plantou, Cefas plantou, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer, né, essa plantação que é a igreja. Não há motivo para a divisão nessa comunidade de Corinto. E dizia, agora diz o Papa Clemente nessa carta, dizia, tudo bem, no tempo do apóstolo Paulo havia já divisões entre vós, mas esse era um pecado menor. Porque, claro, vendo a grandeza de Paulo, vendo a grandeza de Pedro, a grandeza de Apolo, surgiam divisões. Mas agora são esses 2 ou 3 que não são pessoas, que não têm nenhuma autoridade, que fizeram essa tamanha confusão entre vós. Essa um pouco é a síntese do pensamento do Papa Clemente. Vocês agora não têm desculpas para essa divisão. E dizia assim, a firme e antiga igreja de Corinto, ou seja, fundada por Paulo, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Portanto, então, Clemente escreve essa carta para outra vez restabelecer a paz nessa comunidade apostólica, nessa igreja apostólica de Corinto. Portanto, uma sede importante, uma sé importante, e a igreja de Roma vem em auxílio não somente da hierarquia, mas em auxílio daquela igreja para restabelecer ali a paz. É um primeiro testemunho da função da igreja de Roma. Ou seja, a igreja de Roma tem esse carisma de outra vez restabelecer a comunhão, a paz nas igrejas irmãs. Tem esse ministério, pelo menos vemos aqui nessa igreja de Corinto, e essa carta de São Clemente teve grandíssimo sucesso. Em algumas comunidades era lida como se fosse uma carta canônica nas igrejas, inclusive, né, nos primeiros séculos, em algumas igrejas, era lida como uma carta também inspirada por Deus nas comunidades. Depois essa carta de São Clemente não entrou dentro da Bíblia, porque a igreja, com seu discernimento, via realmente o fator da inspiração,
qual era um texto inspirado, qual não, né, por Deus. Mas é uma carta importante que teve essa sua importância ao ponto de ser incluída entre os textos sagrados para serem lidos na igreja, né, em algumas comunidades antigas. Vemos aí, portanto, um primeiro exemplo que nos dá a entender essa missão do bispo de Roma, ou seja, a igreja de Roma tem a função da unidade e da paz. Esse carisma da unidade e da paz. Toda a carta de São Clemente Romano aos Coríntios é um canto em favor da paz, um favor da comunhão, um favor da ordem e da obediência. Chama continuamente os cristãos à obediência. Mas não somente vemos a carta de Clemente, vemos também a carta de Santo Inácio de Antioquia. Inácio foi sucessor de Evódio em Antioquia. Lembremos-nos de que a igreja de Antioquia também é uma igreja apostólica. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos, que era, por assim dizer, era a casa, era o lugar onde residia o apóstolo Pedro. Nada mais, nada menos. Então, é também uma comunidade apostólica. É verdade que foi fundada por outros cristãos, não sabemos quem é, uma comunidade de cristãos, né, fundada, mas alicerçada sobre a autoridade do apóstolo Pedro. De fato, nos primeiros séculos, era comum essa doutrina do tríplice, ou melhor, da tríplice sede do apóstolo Pedro. Roma, Antioquia, na Síria, e depois também, através do discípulo de São Pedro, Marcos, Alexandria, no Egito. Né? São Pedro nunca esteve em Alexandria, não consta em nenhum documento histórico arqueológico, mas através do seu discípulo Marcos, há essa tradição antiga dessas 3 sedes petrinas. Roma, em primeiro lugar, Antioquia, porque, segundo os Atos dos Apóstolos, era aí onde residia o apóstolo Pedro, e depois também Alexandria, no Egito, graças ao discípulo São Marcos. Portanto, Inácio de Antioquia substitui Evódio. Evódio tinha substituído o apóstolo Pedro. Né? Então foi Pedro, depois Evódio e depois Inácio. Inácio, sucessor de Pedro na cátedra de Antioquia. E ele, na carta aos Romanos, aqueles que quiserem depois aprofundar mais a patrologia, no curso que gravei, nesse curso, aqueles que quiserem se inscrever e usufruir desse curso completo de patrologia, eu comento o prólogo da carta aos Romanos, também nesse sentido. Mas aqui eu gostaria de trazer outro texto, o capítulo 4 da carta aos Romanos, que Santo Inácio, portanto, também sucessor de Pedro na cátedra de Antioquia, diz o seguinte aos romanos, a comunidade, a igreja de Roma. Ele diz assim: escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Eu sou um condenado. Eles eram livres e eu até agora sou um escravo. Esse texto breve nos faz pensar, porque a circunstância era a seguinte: a comunidade de Roma, a igreja de Roma,
estava vendo um meio para libertar o bispo de Antioquia, Inácio. Enquanto Inácio estava de caminho a Roma, ele se deu conta que a igreja de Roma estava tentando fazer o possível para conseguir a liberdade de Inácio. Inácio, quando vê que isso está acontecendo, ele escreve à comunidade de Roma falando do seu desejo de morrer por Cristo. Mas olha só que interessante, esse texto que eu coloquei em negrito é importante. Ele diz assim: não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Eu sou apenas um condenado à morte. Ele, sendo também sucessor de Pedro, na Sé de Antioquia, Inácio, sucessor de Pedro em Antioquia, com toda a autoridade apostólica da cátedra de Antioquia, que nós reconhecemos até os nossos dias de hoje, a importância da igreja de Antioquia, a sucessão apostólica da igreja de Antioquia, e mesmo assim, Inácio não se sente digno ou capaz de dar ordens à comunidade de Roma. Façamos uma comparação com esse texto que acabamos de ler da carta de São Clemente. Clemente pede à comunidade de Corinto, com toda aquela caridade, com toda aquela benevolência, característica do bispo Clemente, ele pede à comunidade de Corinto que restabeleça a paz, a ordem, a obediência. Já esse sucessor de São Pedro na cátedra de Antioquia não se sente digno de dar ordens à comunidade de Roma, porque ele não dá ordens como Pedro e Paulo, que eram apóstolos, sobretudo da cátedra romana. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Não tenho a autoridade de Pedro e de Paulo sobre vós para vos dar ordens. É como se Inácio dissesse isso. Não tenho autoridade para vos dar ordens, mas eu vos suplico, não me impeçais de morrer por Cristo. Eu desejo viver para Cristo. Deixai que as feras me devorem. Esse amor exuberante de Santo Inácio, que nos fascina, que nos conquista o coração. Esse grande apaixonado, enamorado de Cristo, ao ponto de querer dar a vida por Cristo. Deixai que eu me transforme em trigo de Deus, em pão de Deus, devorado pelos dentes das feras. Mas não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Não vos dou ordens. Esse é um texto, ainda que explicitamente não nos fala nada do primado romano, mas é muito indicativo, muito significativo. Vemos aqui todo o respeito, toda a veneração que esse grande patriarca Inácio de Antioquia tem em relação à Igreja de Roma. Todo esse respeito, toda essa veneração, toda essa inclusive eu diria até essa mesma obediência, no sentido de que não lhes dá ordens, mas lhes suplica como uma pessoa que está pedindo uma graça, está pedindo um favor. Temos também outro testemunho eloquente sobre essa função do bispo de Roma, que vemos numa carta que Santo Irineu de Leão escreveu ao Papa Vítor, por causa de uma polêmica sobre a data da Páscoa. O Papa Vítor foi Papa entre os anos 189 e 199. Mas ele traz à colação algo que tinha acontecido décadas atrás, durante o pontificado do Papa Aniceto. O Papa Aniceto foi Papa entre os anos 155 e 169. Também houve aí uma polêmica por causa da data da Páscoa. O bispo São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João, veio a Roma
para discutir com o Papa Aniceto sobre as suas diferenças na celebração da data da Páscoa. Eles não chegaram a nenhuma conclusão, mas os dois, seja o Papa Aniceto, seja Policarpo de Esmirna, os dois voltaram às suas sedes em paz, em harmonia. Né? Então, o Santo Ireneu de Leão escreve ao Papa Vítor, porque o Papa queria condenar os orientais, sobretudo, os cristãos da Ásia Menor, sobretudo o bispo de Éfeso, Polícrates de Éfeso, e também praticamente toda a Ásia Menor, todas aquelas igrejas da Ásia Menor, se eles não seguissem a data da Páscoa seguida em Roma, celebrada em Roma, se não seguissem o costume romano da celebração da Páscoa. Né? Para evitar essa confusão, então, Santo Ireneu, o nome Ireneu significa pacificador, né? Para buscar a paz na igreja, Santo Ireneu, para evitar essa confusão e essa condenação precipitada que o Papa Vítor queria fazer a todas aquelas igrejas do Oriente Médio, Ireneu escreve essa carta ao Papa Vítor, contando esse fato de décadas atrás que aconteceu entre o Papa Aniceto e o bispo São Policarpo. Portanto, diz assim essa carta. Quando o bem-aventurado Policarpo veio a Roma, na época de Aniceto, apesar de terem tido uma pequena desavença sobre algumas outras coisas, imediatamente fizeram as pazes e não tiveram nenhuma controvérsia sobre este assunto. Aniceto não conseguiu persuadir Policarpo a não observar a data da Páscoa, que dizia ter aprendido a observá-la com João, discípulo do Senhor, e com os outros apóstolos, com quem havia vivido, nem pôde Policarpo persuadir Aniceto a observá-la, que disse que tinha de guardar o costume dos presbíteros, seus predecessores. E mesmo assim, estavam em comunhão entre si e na igreja, Aniceto cedeu a presidência da Eucaristia a Policarpo, evidentemente como sinal de deferência, e se despediram em paz. É um trecho belíssimo de Ireneu de Leão, dessa carta, de um fragmento dessa carta de Ireneu ao Papa Vítor. Nós vemos aqui que ele conta essa história acontecida algumas décadas atrás. Policarpo dizia que aprendeu os costumes sobre a celebração da Páscoa do apóstolo João, enquanto Aniceto dizia a Policarpo que ele aprendeu sobre a mesma celebração da Páscoa com os bispos que estiveram, os seus sucessores em Roma. Contudo, ainda que não chegaram a nenhum acordo, o Papa Aniceto, ali em Roma, cedeu a presidência da Eucaristia a Policarpo, em sinal de respeito e de deferência, e depois os dois se despediram em paz. Né? Essa carta de Ireneu nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, um fato histórico, ou seja, o Papa Vítor estava disposto a aplicar uma excomunhão a todos os outros bispos daquelas dioceses que celebravam a Páscoa em outra data, né? Sobretudo seguindo o dia 14 de Nissan. Havia esse costume de celebrar a data em algumas comunidades cristãs no dia 14 de Nissan, seguindo o costume judaico. E vemos que algumas comunidades aduziam a argumentação de que os apóstolos, sobretudo o apóstolo João, observava essa data. Pois bem, aqui vemos então esse primeiro fato. O Papa Vítor estava disposto a tomar uma decisão rigorosa contra essas igrejas, também elas apostólicas. Não, digamos, a igreja de Éfeso, né, igreja apostólica, onde ali esteve o apóstolo João, ali esteve também o apóstolo Paulo, né? Outros apóstolos que vemos nos Atos dos Apóstolos. Né? E mesmo assim, guardaram essa comunhão com Roma. Né?
E depois um segundo aspecto que nós vemos aqui é, através desse acontecimento entre Aniceto e Policarpo, que, segundo as palavras de Irineu de Leão, nós vemos que Policarpo reconhecia a importância da Igreja de Roma. Tanto é assim que ele vem se explicar diante do bispo de Roma, porque ele celebra a Páscoa em uma data diversa de como celebra a Igreja fundada, né, alicerçada sobre os apóstolos Pedro e Paulo, que é a Igreja de Roma. Vemos aqui já um grandíssimo indício da importância da Igreja de Roma, ao ponto que Policarpo se sente na necessidade de acudir até Roma para explicar-se e para explicar esse costume também apostólico, essa tradição que Policarpo recebeu de São João. Mas temos também um testemunho arqueológico da importância da Igreja de Roma. Vemos numa inscrição que foi descoberta a finais do século XIX, é uma lápide funerária, onde fala de um tal Abércio. Nós temos também, através de relatos escritos, a existência desse, provavelmente ele era um bispo itinerante, chamado Abércio, né, que viveu provavelmente entre os anos 170 e ano 200. Alguns colocam um pouco antes dessa data, né, porque lembremos-nos que na época apostólica havia muitos missionários que giravam o mundo. E São Paulo é um exemplo disso, o apóstolo Barnabé e outros, Apolo, etc., que eram apóstolos itinerantes. E Paulo ia constituindo nas cidades esses bispos, presbíteros e diáconos para que cuidassem das comunidades. Eles estabeleciam uma hierarquia nessas comunidades para que mantivessem ali a fé e a tradição recebida através da pregação apostólica. Não? E Abércio era um desses pregadores itinerantes. Ele narra um pouco da sua história nessa inscrição funerária. Vamos ler, diz assim: cidadão de uma cidade eleita, fiz este monumento para mim mesmo enquanto era vivo, para ter aqui um enterro digno para o meu corpo. Chamo-me Abércio, discípulo do casto pastor, que alimenta rebanhos de ovelhas pelas montanhas e pelos prados. Ele tem grandes olhos que olham do alto todos os lugares. Ele me ensinou as escrituras dignas de fé. Ele me enviou a Roma para contemplar o palácio real e para ver uma rainha com vestes e sandálias douradas. Eu vi lá um povo que ostenta um selo resplandecente. Visitei também a planície da Síria e todas as suas cidades, e além do Eufrates, cheguei a Nísibis. E aonde quer que eu fosse, encontrei os irmãos. Tendo Paulo comigo, a fé me guiou por toda parte e me deu de comer um peixe da grande e pura fonte, que a Virgem casta concebeu, e que a fé costuma dar aos seus amigos fiéis para comer todos os dias, tendo um excelente vinho que ela costuma oferecer com pão. Esse é um texto um pouco poético, quase escrito em enigma, mas é interessante, pois ele fala que ele é discípulo de um casto pastor, ou seja, Cristo, o bom pastor, que apacenta essas ovelhas pelos prados e pelas montanhas, que tem grandes olhos que vê tudo do alto, né? Que o ensinou essas escrituras dignas de fé. E esse pastor o enviou a Roma para contemplar esse palácio real e para ver essa rainha com vestes e sandálias douradas. Ou seja, está descrevendo a Igreja de Roma como um palácio real, como uma rainha com vestes douradas. Abércio, segundo as fontes arqueológicas e as fontes também escritas, as fontes documentárias, ele era bispo
do norte da Líbia. Né? Então, provavelmente, uma igreja dependente do patriarcado de Alexandria no Egito, naquela época. Né? Portanto, conheceu muitos lugares, ou seja, conhece o Egito, conhece depois a Síria, viaja além do Eufrates, a Nísibis, ou seja, na região da Pérsia, naquela região longínqua, e depois também na Síria, a planície da Síria, e finalmente ele visita a igreja de Roma e a descreve como um palácio real, onde está o rei, e ali onde está uma rainha com vestes douradas. A igreja de Roma como um palácio real, como uma rainha toda revestida de ouro, né? Que ostenta lá um povo, que ostenta um selo, um sigilo resplandecente. Provavelmente está falando do sigilo do batismo. Depois ele usa muitas outras imagens, a do peixe, a da fonte. Fonte é sempre uma imagem do batismo. Essa virgem casta. Fala também do pão, do vinho, símbolos da Eucaristia. Muitos elementos de que esse monumento é um monumento cristão, sem dúvida nenhuma, um monumento cristão. Né? E, portanto, nessas palavras dessa inscrição arqueológica que encontramos nesse monumento funerário, que fala da grandeza de Roma. Ou seja, esse escritor, essa pessoa que estava ali enterrada nesse monumento, reconhecia a grandeza da comunidade de Roma. Né? Então, também aqui é um indício arqueológico da função que tem essa comunidade, essa igreja romana. Outro texto que eu gostaria de trazer para vocês é um texto de Tertuliano, que foi um escritor ativo entre os anos 194 até o ano 220. Num dos seus primeiros escritos, escrito do período católico, porque depois ele passa a um período montanista e depois parece que no final da sua vida, inclusive abandona o montanismo. No período católico ele escreveu uma obra intitulada A Prescrição dos Hereges, né? Porque os hereges, muitos deles, usam a Bíblia para defender as suas ideias. E Tertuliano quer retirar esse direito dos hereges de usar as Sagradas Escrituras, porque eles não têm a verdadeira fé. E no capítulo 36, ele fala sobre que a verdadeira fé é a fé apostólica, que vem da sucessão dos apóstolos, das igrejas apostólicas, das cátedras apostólicas, que vem através da sucessão dos bispos até os nossos dias, né, segundo Tertuliano. Portanto, para conhecer a verdadeira fé, nós não temos que acudir à doutrina dos hereges, mas às cátedras, à sucessão das cátedras apostólicas. E ele vai mencionando diversas cátedras na Grécia, em Filipos, em Corinto, etc. E, de repente, ele faz esse elogio da cátedra romana. Gostaria de ler esse texto, que é muito interessante. Diz assim: passa revista, digo, às igrejas apostólicas. É lá onde ainda se pode ver as cátedras. É lá, em suas sedes, onde os apóstolos ensinavam. É lá onde se leem frequentemente as cartas autênticas dos apóstolos. É lá onde é possível ouvir a sua voz como viva. É lá onde, de certo modo, podes ver diante de ti a presença de cada um dos apóstolos. Estás perto da Acaia? Aí tens a cidade de Corinto. Se não estiveres longe da Macedônia, encontrará Filipos. Se conseguires chegar à Ásia, aí tens Éfeso. Se estiveres na Itália, tens Roma, de onde chega também para nós que vivemos na África a palavra da sua autoridade. Ó verdadeiramente privilegiada e feliz esta igreja romana, na qual os apóstolos derramaram com seu sangue a torrente de sua doutrina, onde Pedro sofre tormentos que podem ser comparados aos do Senhor, onde Paulo, com a sua morte igual à de João Batista, adquire a palma do martírio,
onde João teve de suportar o exílio para uma ilha, depois de milagrosamente nada sofrer, apesar de ter sido imerso em óleo fervente. Observemos e consideremos o que a Igreja de Roma recebeu primeiro e qual doutrina transmitiu depois em seu ensinamento. Vejamos que testemunha ela dá e com ela as igrejas africanas. Tertuliano escreve em Cartago. Cartago era a igreja principal, a sede principal da igreja africana da África Setentrional. Hoje, o que é praticamente toda aquela região da Nigéria, do Marrocos, a Mauritânia, toda aquela região do norte da África, se falava o latim e tinha a sua sede principal em Cartago, né, de onde Tertuliano, esse escritor eclesiástico, não é santo, mas é um escritor eclesiástico, ele escreve as suas obras. E é interessante que ele faz esse grande elogio da Igreja Romana, traz alguns testemunhos ali do tormento, do martírio de Pedro, de Paulo, ou seja, Pedro que sofreu um tormento igual ao do Senhor, ou seja, crucificado como Cristo, né? Onde Paulo sofreu uma morte igual a de João Batista. Os evangelhos nos falam que João Batista foi decapitado por Herodes. Segundo a nossa tradição, Paulo foi decapitado em Roma, né? Ali tem uma igreja em Roma, que é a Igreja das Três Fontes, a Igreja delle Tre Fontane, onde, segundo a tradição, Paulo foi ali martirizado, muito perto da Via Ostiense, onde ele foi depois sepultado, onde está agora a Basílica de São Paulo fora dos muros, né? Onde estão ainda ali os ossos do apóstolo Paulo, né? Na Igreja de São Paulo fora dos muros. E fala dessa também antiga tradição que São João foi mandado em exílio estando aqui em Roma. E é interessante, aqui em Roma existe uma igreja que narra essa tradição que vemos aqui em Tertuliano, segundo a qual o apóstolo João sofreu o martírio em óleo fervente aqui em Roma. Tem uma pequena igreja que se chama a Igreja de São João in Olio, que está perto da Porta Latina. É uma pequena igreja em estilo octagonal, onde, segundo a tradição, ali São João, evangelista, foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo ali dentro. Mas que milagrosamente ele saiu ileso daquele tormento e depois foi mandado ao exílio. Pois muito bem, diz aí Tertuliano que nós devemos observar e considerar o que a Igreja de Roma recebeu e depois o que ela transmitiu. Portanto, para Tertuliano, a Igreja de Roma é importante por aquilo que ela recebeu da fé, né? Ou seja, Pedro, a fé de Pedro, a profissão de fé de Pedro, ela recebeu e depois ela transmitiu. Disso, ela dá testemunho e também as igrejas na África em comunhão com Roma. Outro texto que eu gostaria de trazer aqui, já do século III, até agora eram textos do século II, ou seja, do ano 100 até o ano 201. Agora quero trazer alguns textos do século III, sobretudo de São Cipriano de Cartago. Ele tem um escrito intitulado Sobre a Unidade da Igreja. No capítulo 4, esse é um capítulo um pouco polêmico, porque nós temos duas redações desse capítulo 4. Temos um capítulo 4, onde São Cipriano de Cartago defende o primado da Igreja de Roma, e depois temos outro, mesmo capítulo 4, redatado, talvez pelo mesmo São Cipriano, em que ele já tira um pouco, fala que não é bem assim, que a Igreja de Roma, que o apóstolo Pedro,
tem sim uma excelência sobre os outros apóstolos, mas também as outras igrejas, também os outros bispos participam da autoridade de Pedro, né? Na verdade, pelos estudos mais recentes, nós podemos dizer que seja a redação do capítulo 4, que tem o texto do primado de Pedro e depois também o primado romano, seja o outro texto desse capítulo 4, que ele diz, mais bem que esse é um primado, ou seja, uma excelência, que de Pedro depois deriva, participa essa autoridade aos demais bispos, seja um, seja o outro, esses dois textos não se contradizem, né? Nós sabemos que pela vida de São Cipriano, por causa do batismo dos hereges, né, e da sua aceitação na igreja, a sua reconciliação com a igreja, desses lapses que caíram em heresia ou foram batizados por hereges ou por cismáticos, havia um costume muito antigo na África de batizar de novo essas pessoas que provinham da heresia ou do cisma, né? Sendo que a igreja romana, depois também as outras igrejas orientais, não tinham esse costume de rebatizar, mas simplesmente impunham as mãos sobre essas pessoas que pediam a reconciliação e eles eram outra vez incorporados à comunhão eclesial, né? Essa era um pouco a praxe da igreja romana e das igrejas orientais. Enquanto nessa igreja africana, do norte da África setentrional, havia esse costume de batizar de novo essas igrejas. Então, houve aí um conflito com a igreja romana entre Cipriano e, sobretudo, o Papa Santo Estevão. Houve um momento, inclusive, muito crítico nessa polêmica, ao ponto de quase que as duas igrejas se separaram, coisa que não aconteceu, né? São Cipriano, inclusive, reuniu um sínodo para defender a sua posição contra a Igreja de Roma, em determinado momento, e alguns estudiosos dizem que foi aí quando Cipriano refez o capítulo 4 desse escrito sobre a unidade da Igreja. E daí ele, tudo indica, né, parece que ele aí retocou esse capítulo 4, falando que essa autoridade de Pedro depois passa também aos outros bispos em comunhão com Pedro, né? Como lhes dizia, os estudiosos atuais, a maioria deles, dizem que essas duas redações, as duas pertencem a Cipriano e não são contraditórias entre si, né? Reconhecer o primado de Pedro e usar a palavra, realmente aí aparece a palavra primado, em latim primatus, né, que foi dado individualmente a Pedro, não contradiz depois o primado, ou digamos, a autoridade dos demais bispos da igreja, né? Gostaria aqui somente de ler o texto do primado. Deixo aqui para vocês lerem em particular, senão vai ficar muito longa essa conferência, onde está o texto do primado. Diz assim: E depois da ressurreição, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sobre um só, Cristo constrói a igreja e lhe ordena que pastoreie suas ovelhas, embora ele dê a todos igual poder. Ele constituiu uma única cátedra e estabelece com a autoridade de sua palavra a origem da unidade. Os outros apóstolos certamente também eram o que Pedro era, mas o primado foi dado a Pedro, para que nele se mostrasse uma só igreja e uma só cátedra. E todos são pastores, mas o resultado é um só rebanho, porque todos os apóstolos o pastoreiam de comum acordo. Quem não preservar esta unidade, recomendada também por Paulo, acaso poderá preservar a fé? Quem abandonar a cátedra de Pedro, na qual se funda a igreja, acaso ainda permanecerá na igreja? Portanto, este é o texto do primado, em que Cipriano comenta
essa importância de estar em comunhão com essa única cátedra de Pedro, essa única igreja de Pedro. E depois, aqui simplesmente lhes apresento o outro texto, aqueles que quiserem podem ler depois com calma, em que Cipriano, praticamente ele diz a mesma coisa, ou seja, que Pedro tem toda a autoridade, mas que depois essa autoridade é transmitida, é participada aos bispos em comunhão com Pedro, né? Seja de uma forma ou de outra, nós podemos ver aqui que os dois textos não se contradizem, sendo que o texto que eu lhes li anteriormente é muito mais explícito sobre este primado petrino. Há também no século III um ocorrido naqueles tempos que mostra também a importância do bispo de Roma. Sobretudo, muitos, né, estão de acordo, inclusive as igrejas orientais, em geral, estão de acordo em reconhecer que a Sé romana tem uma função importante, sobretudo para julgar as outras sedes patriarcais, né? Nos primeiros séculos, sobretudo, a Sé romana fungia como se fosse uma última instância de apelação. Nós vemos que muitos bispos, inclusive muitos patriarcas, em última instância apelavam para Roma. E quando Roma decidia uma questão, aquela questão ficava já encerrada, né? Roma locuta, finita est causa. Ou seja, Roma falou, acabou a causa, acabou o problema, né? Era como um tribunal de última apelação que os patriarcas apelavam a Roma. Vemos isso no século III, na história do conflito entre o Papa Dionísio de Roma e o Patriarca Dionísio de Alexandria, no Egito, por volta do ano 260. Alguns bispos recorreram a Roma contra o Patriarca de Alexandria, que era Dionísio. Dionísio era discípulo de Orígenes, portanto, alguém de muita cultura, uma formação excelente, seja na cultura profana, como também um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, ou seja, de uma teologia elevada, requintada. Dionísio de Alexandria, segundo isso, houve naquela época um problema trinitário, né? Contra Sabélio, contra os discípulos de Sabélio, Dionísio de Alexandria quis, segundo as fontes que nós temos, seja em Eusébio de Cesareia, seja também em Santo Atanásio, que nos conta sobre esse conflito, o bispo São Dionísio de Alexandria estava explicando o mistério da Trindade e a distinção das três divinas pessoas, né? que não são a mesma coisa, né? As três divinas pessoas na Trindade tudo é igual, menos a relação entre essas pessoas, né? É o Pai que gera, o Filho é gerado, o Espírito que procede, né? do Pai e do Filho. Então, portanto, São Dionísio, querendo explicar esse mistério da Trindade contra os sabelianos, que não viam distinções entre as pessoas, esses bispos sufragâneos, dependentes daquele patriarcado, se escandalizaram e recorrem ao bispo de Roma para intervir nessa questão e sancionar e corrigir o bispo de Alexandria. E nos contam, Eusébio e Atanásio, que houve ali um conflito em que São Dionísio teve de se explicar ao bispo de Roma qual era a sua fé, o que ele estava ensinando. E temos fragmentos dessa carta que São Dionísio escreve a São Dionísio de Roma, aí é um pouco um conflito, porque são dois Dionísios, Dionísio romano e Dionísio alexandrino. Dionísio alexandrino escreve ao bispo de Roma para se explicar, expondo a sua fé. Pois muito bem, aí vemos também que a Igreja de Roma, nesse conflito dos dois Dionísios, que a Igreja de Roma tem uma função não somente de tribunal jurídico, né, tribunal de apelação jurídico, mas também um tribunal doutrinal.
ou seja, esses bispos sufragâneos do Patriarcado de Alexandria recorrem ao bispo de Roma contra o patriarca para sancionar, para verificar uma questão doutrinal. Interessante esse conflito que ocorreu por volta do ano 260. Depois também temos outro evento dos donatistas que recorrem a Roma por causa do bispo Ceciliano de Cartago, né? Os donatistas recorrem pedindo um concílio contra Ceciliano. Temos também o recurso de Santo Atanásio de Alexandria, no Egito, que ele recorre a Roma, isso já no século IV, né? Os donatistas já também a inícios do século IV, e depois também esse caso de Atanásio de Alexandria, que quando os arianos o destituem da sua sede patriarcal, ele recorre a Roma para pedir a restituição dos seus direitos como bispo de Alexandria. Temos também outro caso exemplar do bispo São João Crisóstomo, que ele, quando foi deposto pela imperatriz e também por pressão do patriarca Teófilo de Alexandria, São João Crisóstomo recorre a Roma. Infelizmente, o recurso de São João Crisóstomo chega tarde. Ele já no exílio, já tinha sido enviado ao exílio, já tinha falecido por causa dos sofrimentos que ele sofreu no exílio, né? Essa longa caminhada forçada, essa marcha forçada, a qual ele foi obrigado no exílio, né? Morrendo na Armênia, perto ali naquela região do Mar Negro, desculpe, né? daquela região ali, da Armênia. Gostaria de, praticamente para finalizar esse tema do primado, ou da importância da função do bispo de Roma e da Igreja Romana nos primeiros séculos, um texto do Concílio de Constantinopla no ano 381. Diz assim: o bispo de Constantinopla terá o primado de honra depois do bispo de Roma, porque essa cidade é a nova Roma. No Concílio de Nicéia, no cânon terceiro, se dizia que a Igreja de Alexandria também tem a prerrogativa de nomear os bispos, ordenar os bispos sufragâneos daquela região do Egito, né? E é interessante porque o cânon terceiro de Nicéia diz assim como faz a Igreja de Roma. Ou seja, a Igreja de Roma, dentro da sua jurisdição, nomeia e ordena os bispos sufragâneos a ela, né? Que naquela época, nos primeiros séculos, a jurisdição direta da Igreja de Roma ia praticamente em todo o Ocidente, até na Tessalônica, né? Que claro que a Igreja de Roma não nomeava assim direto a Igreja na Tessalônica, mas tinha sempre quando se ordenava algum bispo naquela região, na Tessalônica, no norte da Grécia, imediatamente os bispos mandavam uma carta a Roma para que Roma confirmasse e validasse aquela ordenação episcopal, né? Tinha esse costume na igreja da Tessalônica. Sendo que na Itália a jurisdição era muito mais presente, era muito mais direta. O bispo de Roma, de fato, intervinha com de um modo mais direto nas igrejas, nas sedes na Itália, né, nas dioceses italianas. E, inclusive, também no sul da Gália, etc. Respeitando sempre a jurisdição do bispo, sobretudo de Arles, e depois, em outros séculos, dos outros bispos principais naquela região. Pero é interessante que esse cânon do Concílio de Constantinopla, desculpe, acho que me equivoquei, era o cânon sexto de Nicéia, que é o cânon terceiro de Constantinopla, que diz que esse primado de Constantinopla não é uma sede diretamente apostólica, era uma sede imperial, né? Então ali estava o imperador. Portanto, o imperador tinha transferido o governo romano
para Constantinopla. Contudo, tinha esse primado de honra por ser uma espécie de nova Roma, segundo o Concílio de Constantinopla. Contudo, esse concílio reconhece que Constantinopla está depois de Roma, né? Roma ainda tem esse primado de honra antes mesmo de Constantinopla, da qual ninguém duvida da importância nos primeiros séculos da igreja, né? A igreja de Constantinopla, o patriarcado de Constantinopla, tinha uma função primordial, inclusive sobre inclusive outras igrejas patriarcais, né? Depois de Roma. Então, aqui vemos esse testemunho. E agora sim, para finalizar de vez, coloco para vocês o testemunho de Santo Agostinho em 2 escritos. O primeiro é sobre o batismo contra os donatistas, em que ele cita essa frase, em latim diz assim: E apostolum Petrum, in coprimatus apostolorum, tan excellenti gratia preminet. Diz assim o texto: Eis que São Cipriano, recordo que nós já aprendemos nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro, em quem o primado dos apóstolos sobressai por uma graça tão excelente, foi corrigido pelo apóstolo Paulo, posterior a ele, quando agia habitualmente de um modo diverso de como a verdade o exigia com respeito à circuncisão. Então, aqui o contexto desse texto de Santo Agostinho, ele está explicando contra os donatistas, porque os donatistas se baseavam muito em São Cipriano de Cartago para acusar os católicos de heresia, de cisma, né? E Santo Agostinho diz justamente o contrário, não? Ou seja, São Cipriano está conosco, está com os católicos, né? Portanto, ele diz que o apóstolo Pedro, citando uma carta de São Cipriano, que diz que o apóstolo Pedro sobressai, tem um primado sublime, excelente, por uma graça excelente. Apesar disso, foi corrigido pelo apóstolo Paulo, né? Isso que vemos nos Atos dos Apóstolos. Depois também na carta aos Gálatas, em que São Paulo diz que ele corrige o apóstolo Pedro publicamente. Portanto, o apóstolo Paulo reconhece essa importância de Pedro, né? Como nós tínhamos visto ao início. E outro texto de Agostinho diz o seguinte: Romana Ecclesia in qua semper apostolici cathedre viguit principatus. Ou seja, a igreja romana na qual sempre esteve presente o primado da cátedra apostólica. Também é da carta 43, também uma carta nesse contexto antidonatista, né? Os donatistas eram cismáticos, separados da igreja católica, ou seja, da igreja universal, né? E Santo Agostinho, querendo trazer outra vez os donatistas à unidade da fé, qual é o argumento que usa Agostinho? Usa o primado da cátedra apostólica, da cátedra romana. Ou seja, outra vez aqui a Igreja de Roma como símbolo da unidade, essa cátedra, esse primado, essa primazia de Roma é símbolo da unidade. Quem está em união com Roma está em união, em comunhão também com as outras igrejas. Assim como estava Cipriano, assim como estava Paulo. E essa igreja, portanto, ostenta o primatus. Não somente o primatus, mas também o principatus. Principatus em latim é o principado, ou seja, aquilo que é principal, aquilo que é primeiro, aquilo que é o que está em primeiro lugar, o principatus ou primatus, ou seja, tem esse primado, essa primazia sobre todas as outras igrejas, né? Portanto, esses textos eu gostaria de colocar aqui a consideração de vocês para a nossa profundização, né? São textos interessantes que nós podemos refletir muito sobre eles. Como eu dizia ao início, não quero aqui concluir necessariamente nada, né? Simplesmente quero apresentar esses textos
que são indícios da importância da Igreja de Roma. Ou seja, é inegável que nos 4 primeiros séculos, a Igreja Romana tinha uma importância fundamental. Queremos nós ou não reconhecer esse primado de jurisdição, né, como na Igreja Católica, nós reconhecemos por fé revelada esse primado de jurisdição, que já foi definido de fato no Concílio Vaticano I, seja outras denominações cristãs que não reconhecem esse primado de jurisdição, contudo, todos nós estamos de acordo em reconhecer a importância da Igreja Romana. Seja no escrito de Tertuliano, seja na intervenção de Clemente de Roma em outra igreja apostólica, seja no conflito dos 2 Dionísios, seja no texto de São Cipriano de Cartago, que fala dessa excelência da Igreja de Roma, seja em outras ocasiões, outros eventos que vemos, acontecimentos na história da Igreja, nós vemos que a Igreja de Roma tem um papel importantíssimo, né? Porque justamente ali está a cátedra de Pedro e de Paulo. Então, todas as outras igrejas devem estar em comunhão com essa cátedra, com essa unidade. A Igreja de Roma simboliza a unidade da fé. Reconhece essa catolicidade no sentido de universalidade. Se nós queremos acudir à fé mais universal, à fé mais unitária, essa união, dessa comunhão, devemos olhar, considerar, como diz Tertuliano, a Igreja Romana. Portanto, concluo aqui essa conferência. Que Deus os abençoe.